Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Somos. Eu sou o Gustavo, hoje estou aqui com a Nath. Oi, gente. Tudo bom, Nath? Tudo bem? E hoje temos um convidado muito especial, nosso querido Guilherme Andrade, que é não só músico do Projeto Sola, que muita gente deve conhecer, mas é também pastor aqui na nossa igreja. Que a gente vê aí todos os domingos, em outros momentos. É muito bom tê-lo, muito bom estar aqui com você. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Gui. Obrigado, Nath. Obrigado, Gu. É uma alegria estar aqui com vocês. E o pessoal fala muito do solo e tal, né? Porque a gente acaba tendo uma ação, assim, fora da igreja local. Mas vocês sabem, né? Eu sou muito apegado à igreja local. Eu gosto de sair, de viajar, de tocar, evidentemente. Mas eu gosto muito mais de estar aqui no domingo. Eu tenho amigos de outras igrejas que eles falam, nossa, que inveja que vocês estão com o Projeto Sola na igreja. Os caras, vocês vão ter um show do Projeto Sola. Cara, eu escuto o Projeto Sola todo domingo. Todo domingo, tô cansado, né? Domingo. Só não são as músicas do Projeto Sola todo domingo, mas... mas se a igreja tiver Jesus, já tá bom demais, viu? Ó, deixa eu te falar, eu não sei a dimensão que vocês têm do quão vocês são conhecidos, né? Eu não sei Sério? se tem essa dimensão, eu também acho que eu não Outro dia, eu fui pra uma igreja, faz um tempo já, antes da pandemia. E tipo, antes da pandemia, ou seja, são mais de 2 anos, 2 né? anos, né? Então é um tempo que vocês já devem estar muito mais conhecidos. Mas eu tava numa igreja em Jesuítas, uma cidade pequenininha, lá do Paraná. Interiorzão, assim, do Paraná. Aí eu tava numa igreja presbiteriana e tal, eles, vamos fazer um churrasco com um grupo de jovens, se você quiser, cola lá com a gente. Minha prima conhece algumas das pessoas que vai naquela igreja. Aí eu cheguei lá, eles chamam um visitante, põe uma playlist aí, não sei o quê. Eu falei, visitante, tipo, mano, põe vocês. E eu coloquei, uma das primeiras que tocou foi uma do Sola, né? Olha aí. Nossa, que esses caras começaram a falar, não, que eles são muito bons e não sei o quê. Como eu queria conhecer esses caras, e eu fiquei assim. Conheço esses caras, pô, sério? Eles estão todo domingo na minha igreja. Nossa, e assim, é um lugar que é um ovo. A cidade é um ovo, a igreja então... Eu acho que isso se deve muito ao lance da internet, né? Sim. Porque antes os artistas ficavam circunscritos assim às gravadoras, então precisava dessa divulgação massiva para a coisa acontecer. E demorava, às vezes chegava... para chegar em lugares remotos, às vezes demorava. Às vezes o artista já tinha lançado um disco há 2 anos atrás... Uma população de uma região estava conhecendo depois de 2 anos, né? Sim. Hoje é tudo muito assim, just até time. porque era físico, né? Até chegar, até produzir o suficiente para mandar. Era muito doido. E, assim, eu não tenho dimensão real. Às vezes eu ouvo umas histórias dessas, a gente fica surpreso. Mas teve um episódio que foi engraçado, que foi curioso, na verdade, que ali eu tive essa consciência. Eu falei assim, poxa, a coisa já foi para além dos limites assim que a gente acreditava ter, né? Eu estava em Niterói, lá no Rio, e eu fui pregar numa igreja em outra cidade, mas o hotel era em Niterói. Então a turma me deixou lá no hotel. E aí era antes do culto, assim, o pessoal falou assim, vou passar aqui 6 horas para te pegar, para te levar lá pro evento. Eu falei, beleza. Cara, quando deu 5h30, assim, mais ou menos, eu falei assim, poxa, eu vou dar uma andadinha na praia e tal, né, enfim. E, cara, na hora que aí eu saí numa ruinha, assim, e tô ouvindo um som. Ouvindo um som, eu falei, eu conheço essa música. Cara, eu fui seguindo, assim, era uma igreja. E aí a galera da igreja tava ensaiando... Isaías 53. Nossa, Caracas, que legal. Que legal. Aí o que aconteceu? Eu entrei assim na igreja e aí assisti um pouquinho assim. Aí veio uns irmãos assim, seja bem-vindo, o culto vai começar daqui a pouco, se você quiser ficar, não sei o quê, tarará. Eles não perceberam. Não reconheceram, não. O que também eu acho muito legal, Sim. Conhecer a obra e também não ficar esse apego à imagem, com a assim. imagem, né? E aí eu falei assim, não, eu ouvi a música, que música é essa, né? Aí o cara falou, cara, essa música do Projeto Sola, 53, não sei o que, tá. Aí eu falei assim, cara, bonita essa música. Gostei. Obrigado, viu? Obrigado. E saí assim. Quem compôs essa? Foi você ou foi você que compôs? Aí eu nem falei nada, assim, aí eu saí. Aí eu fiquei pensando, olha que coisa legal, né, cara? Não, muito bacana. Eu comecei a ter contato com o Sola antes daqui, né, da IP Alpha. Eu fui no Vocari.
Lá em Maringá. E aí, não foi no ano que vocês foram tocar, mas lançaram um vídeo de vocês o primeiro vídeo que vocês gravaram da... Redenção? Ok. E aí lançaram no Vocaro. Eu falei, nossa, que demais. Eu comecei a acompanhar. E quando eu descobri que vocês estavam aqui, foi pra mim, tipo, mano, não é possível. Eu não sabia disso, não. Foi muito legal. Que loucura. Foi muito legal. Não, e assim... Foi legal lá no Vocário, quando a gente tocou. Você deve se lembrar que eu te conheci dando aula aqui na igreja, né? Aula de música. Sim. E aí você dava 2015, né? Isso, e você dava aula pro meu irmão. Eu só vinha trazer meu irmão, deixava ele aí. E aí, tipo, depois, às vezes, até cheguei a te dar carona uma vez ou outra. Carona vai me deixar no ponto de ônibus, né? Exato, porque não dava. Você morava em onde Guaratinguetá, pô. É 5 horas daqui, né? Não dava nem pra dar carona, né? Como dar carona pra ele? Tipo, qual a chance de eu dar carona? Mas, e aí naquela época eu lembro que você mostrou o vídeo do Redenção. Aí eu falei, nossa, que da hora, ele tem uma banda e não sei o que. E você falando pra mim assim, mas eu não canto muito, não sei o que. Eu tava... Né? Eu falo, mano, que mentiroso. Picador. Mas, Gui, uma coisa que a gente gosta muito de saber, além do Projeto Solo, a gente queria saber mais sobre você também. Legal. Então, se você quiser contar pra gente um pouco, não sei, você nasceu na igreja, cresceu num lar cristão? Cara, eu nasci no hospital. Não foi na igreja. Mas... Ó, a galera da técnica tá rindo ali. Essa é piada de tiozão. Eu me sinto com 70 anos. Você se entregou. Então, sobre conversão, enfim. Quando eu nasci, especificamente, os meus pais estavam passando por um processo de conversão. Minha mãe veio primeiro e, inclusive, a gente brinca lá em casa bastante porque eu fui um evangelista na barriga, que eu que levei minha mãe para a igreja. Porque olha que loucura. Ela engravidou... na época, na vida pregressa, antes de Cristo, eles engravidaram sem casar, né? Sem se casar. Então, os meus avós, por parte de mãe, eram extremamente rigorosos. E minha mãe, ela ficou com muito receio de contar para minha avó. E minha avó tinha recém-convertido. Aí a minha mãe pensou assim, poxa, eu vou para a igreja... Porque a minha avó estava naquele lance que o pessoal chama de primeiro amor. Ela queria levar toda a família para a igreja, falava de Jesus para todo mundo. E aí a minha mãe falou assim, poxa, eu vou agradar, né? Vou na igreja, ela vou vai na ficar igreja, feliz. Ela vai ficar feliz comigo. Não vai nem lembrar do... E aí o que aconteceu? Aí a minha mãe foi... Contou. Não contou. Tá. Aí minha mãe foi na igreja. Cara, eu tô expondo minha mãe aqui. Assim, minha mãe foi na igreja... E ela falou assim, poxa, eu vou sentar na primeira fileira, assim, vou demonstrar interesse e tal. Mas, cara, do mundo e tal. E aí sentou na primeira fileira e tal. E aí o pastor, vou contar isso aqui na igreja presbiteriana, mas aconteceu. É verdade. Cara, o pastor, ele era um homem muito espiritual, de muita oração. E ele estava orando, assim, no final do culto, e ele chegou e falou assim, no ouvido da minha mãe, assim, falou assim, olha, fica tranquilo, que isso que está acontecendo com você não é uma maldição, é uma bênção na sua vida. Nossa. Aí minha mãe, cara, começou a chorar, assim. Então, é doido, né? Porque ela foi naquela curiosidade de Zaqueu, e aí, enquanto ela achou que ela estava vendo Jesus, na verdade, Jesus já a conhecia. Uhum. Jesus olhou para ela e falou assim, vou ficar na tua casa hoje. Então, Jesus encontrou minha mãe ali. E aí, cara, minha mãe começou a chorar muito, a se reconhecer como pecadora e passar por um processo de conversão. E aí veio a segunda parte, que era contar para minha avó, né? E quando ela contou, minha avó teve uma reação completamente diferente do que ela teria na vida passada dela. Minha avó foi super amorosa e tudo mais. E aí minha mãe começou a ir para a igreja, mas meu pai demorou ainda uns 2 anos para ir. Então, quando minha família toda se converteu mesmo, eu tinha uns 2 anos, mas a minha mãe já estava indo na igreja. Então eu brinco que Deus usou minha vida para salvar minha mãe ainda na barriga, né? Então a gente brinca com isso.
Então, o que acontece? Eu fui, assim, todas as memórias que eu tenho da minha vida já são na igreja, né? E o meu pai, ele teve uma ascensão, assim, ministerial muito rápida. Ele chegou na igreja como... ele foi convertido, passou um prazo, assim, de poucos anos, ele já assumiu liderança e aí já foi pro seminário, já virou pastor e tudo mais. Hoje ele é pastor. Missionário da Igreja Batista. Ele e mamãe já, sei lá, muitos anos de ministério, 30 e poucos anos. 30 anos de ministério, quase. Então, não pode ser 30 anos porque eu tenho 29, né? Mas sei lá, 25 anos de ministério, uma coisa assim. A conta não bate. Eu fiz confusão. Você tá se envelhecendo. Cara, mentalmente eu já... Assim, a coluna já é de uns 75, então, Entendi. por aí. Você tá bem que eu, psicologicamente, pelo menos, tenho uns 82. Eu também. Então, o que acontece, cara? Desculpa, te cortei. Não faz. Mas, então, todas as minhas memórias já são na igreja, né? O que não significa, né? A pessoa fala, você vem de berço cristão. O que não significa que eu era um salvo, de fato, né? Porque todos nós precisamos passar por uma experiência de conversão, né? Filho de crente não é crente automaticamente. Muito embora nós somos da teologia da aliança, mas nós cremos que Deus encontra pessoalmente cada pessoa, né? Cada indivíduo. E isso aconteceu comigo, eu já tinha mais de 15 anos, assim. Eu lembro que eu estava ouvindo um sermão do Spurgeon, em Isaías. Olhai para... foi o primeiro sermão que o Spurgeon pregou. Olhai para ele, serão salvos todos os povos. E o Spurgeon estava expondo o plano de salvação. E isso é doido também, né? Você pensar que um pastor que é de do século XIX ainda pastoreia e ainda é usado por Deus. E muito, né? Porque muito, ele é uma das cara. maiores referências que a gente Com tem certeza. até hoje. Sim. Não, E e aí, é ali interessante que eu você ter entendi o escutado, evangelho. né? Tipo, você conhecia, quer dizer, gostava do Spurgeon? Procurou? Como que foi? Na verdade, assim, o meu pai sempre ele sempre fez, ele sempre envidou esforços para que a gente fosse erudito, assim, Tá, sabe? Então, tá. sempre muniu a gente de livros e incentivo e tudo mais. Então, desde muito novo, eu já lia muita literatura boa, de teologia boa, legal, assim. legal. Incentivado pelo seu pai mesmo. Isso, desde cedo, assim, 6, 7 anos, eu já lia literatura boa. E o meu pai também tem um conhecimento bíblico muito grande, assim. Não tanto teológico, mas bíblico mesmo, assim, sabe? Muito grande, assim. O manuseio da escritura dele é muito, muito rápido, muito ágil. Então, sei lá, fala um texto, aí, pá, ele sabe onde está. Sabe onde tá certinho. É muito louco isso, né? E então ele sempre incentivou a gente nesse caminho. E eu lembro que aqui no Brasil, há uns anos atrás, uns bons anos atrás, teve uma galera que começou a traduzir sermão do Spurgeon. Tinha uns livros já em inglês de sermão dele, mas teve um pessoal que começou a traduzir isso. Aí depois até tem um pessoal que fez áudio para YouTube e tudo mais. Mas eu lembro que tinha esses materiais assim traduzidos, que foi quando eu comecei a ler Que e a legal. ouvir os sermões do Spurgeon. Cara, eu ouvi muito sermão do Spurgeon. Cara. Doido, né? Spurgeon, Porque é um adolescente, né? Ter esse feeling, né? Gostar disso, ir lá e ler, né? Um do Spurgeon que é super denso também, né? o que eu tenho é aquele devocional do Spurgeon. Eu já vi um monte de gente que tem, mas aquele devocional é muito bom. Que é aquele muito bom. Manhã e Noite. É Manhã e muito Noite, bom né? mesmo. Eu acho que, assim, eu não fiz ele inteiro, porque provavelmente eu pulei vários dias, mas eu já rodei ele em 2 anos seguidos. Assim, eu repeti mais de uma vez. É muito bom. Cara, o Spurgeon ele é assim, é um pregador, né? Sim. Um pregador, não tem como você esperar dele um grande teólogo, assim. Embora ele tenha um conhecimento bem amplo de teologia, mas tudo focado para pregação e devocional, assim. Então, um cara extremamente erudito, mas que usa essa erudição para piedade sempre, né? Então, é um cara interessante, é um cara, eu diria, imprescindível para quem quer começar assim no ministério, pregação, tem que passar por Spurgeon, não tem jeito. É o príncipe dos pregadores, E aí né? Não tem jeito. você escutou
Você tava... Então, eu tava em casa, escutei e ali eu entendi o evangelho de fato, assim. Porque, embora a gente já tivesse o conhecimento religioso, A assim, história, né? o modus operandi, assim, da religião e tal, sabia todos os ritos, todas as questões da nossa tradição batista, mas eu não tinha entendido o aspecto jurídico da cruz de Cristo. Então, esse aspecto forense que Paulo trabalha muito nas cartas em geral, mas sobretudo em Romanos, né? Então, essa questão da justificação, da dupla imputação, eu não entendia essas questões. Então, quando falava assim, Jesus morreu por mim, para mim era uma expressão genérica, muito oriunda do amor de Deus, do tipo assim, Deus me amava, ele veio e morreu. Como se você, fiz algo que era pra você. Exatamente, exatamente. Como se ele tivesse feito algo por mim, assim. Como se fosse uma caridade, uma coisa bondade, importante, assim. uma coisa importante, mas eu não entendia muito o sacrifício de Cristo como substitutivo. Até entendi essa questão da substituição. Ele pagou o castigo, mas sobretudo a dupla imputação, assim, a questão de dos méritos de Cristo ser atribuído a você e tal. Essas questões mais forenses, assim, eu não entendia. Porque é um dilema, né? Como que Deus ele é justiça e justificador simultaneamente. Então, como que ele concomitantemente pode punir pecados, mas pode salvar pecadores sem se transformar em injusto, e o contraponto ou sem também ser incoerente. É verdadeiro, entendeu? Porque senão não seria Deus. Então, isso foi o Spurgeon que me apresentou, entendeu? E aí eu identifico nesse período como a minha... não como a minha conversão de fato, assim, mas como o ápice da minha conversão. Por que eu digo ápice do meu processo de conversão? Tem muitos teólogos que dizem que a conversão ela precisa ser um ato, assim, imediato, que ele acontece e você sabe que ele aconteceu naquele momento, naquele dia, pontualmente, né? Alguns teólogos defendem essa ideia. Eu, pessoalmente, acredito que os processos de conversão eles são distintos. Atos 16 é um paradigma disso, né? Porque o que acontece quando Paulo chega na Macedônia? Primeiro ele encontra uma mulher chamada Lídia. E essa mulher ela é negociante de púrpura, né? Ela está num local de oração do lado de um rio. E Paulo chega, apresenta o evangelho para ela e ela crê em Deus, fala assim, legal. E ela já era judaizante, né? Ela já era ela já era um prosélito, né? Ela era de Tiatira, se não me falha a memória, ou seja, da Ásia, e ela já conhecia a fé hebraica dos judeus. Então ela já era convertida ao judaísmo. E aí Paulo chega e faz o link com Jesus e diz que ela creu e tudo bem. Foi bem natural, né? Natural, assim, um negócio que... Aí beleza, Paulo continua na cidade durante algum tempo. E aí sempre que Paulo está indo para esse local de oração, porque aparentemente foi ali que ele plantou a igreja, tem uma menina que vai atrás dele e fica falando assim, olha, esse aqui é filho do Deus Altíssimo, olha, esse homem é filho do Deus Altíssimo, não sei o que e tal. E ele fica incomodado com aquela moça, porque ele percebe que ela está possessa por um espírito de adivinhação, e ele expulsa esse espírito de adivinhação. Então ele liberta essa menina, né? Por conta disso, ele é preso, porque as pessoas que se valiam do trabalho dela de adivinhação para obtenção de lucro, eles ficam extremamente irritados com isso e eles prendem Paulo. Aquela famosa história de que Paulo e Silas cantam à noite, aí as cadeias. E o que acontece? O sujeito que é o carcereiro, ele intenta contra a própria vida. Paulo diz assim, não precisa se matar, estamos todos aqui, o que é um milagre, né? Um monte de preso não fugir, né? Porque não estava só Paulo e Silas. Então Paulo diz assim, olha, estamos todos aqui. E aí ele fala, o que eu preciso para ser salvo? Ele fala, crê e será salvo tu e a tua casa, né? E aí diz que ele creu. Então veja, o processo da conversão de uma foi só uma apresentação do evangelho e ela creu. A outra foi um negócio bem pentecostal, expulsou capeta, uma doideira. E o outro, cara, olha só, um milagre de fato extraordinário,
que deu um terremoto, abriu as cadeias. Então, assim, o processo de conversão de cada um é diferente. O meu foi meio como o de Lídia, assim, foi suave, foi uma concepção intelectual. Que legal. Foi quando eu entendi de fato o evangelho. Você ouviu o que precisava para virar uma chavinha e Exatamente. Já tinha a base, né? Você já tinha toda a base. Exatamente. Foi ler aquilo, né? Ouvir aquilo que foi que abriu a mente para a base que você já tinha. Né? Exatamente. Legal. E você já devia viver uma vida de igreja normal? A parte prática, assim, a ortopraxia eu já tinha, sabe? Eu já Já ia era pra religioso. igreja, exatamente. Eu já era um religioso. Aí Tava depois faltando disso, Cristo. quando isso aconteceu, assim, mudou algo? Foi daí que você falou, Muito. cara, eu quero... Mudou tudo. Quero viver para isso, o que... Não, assim, o desejo ministerial eu sempre tive, mas o que mudou com a minha conversão de fato? Mudou o fundamento da realidade da minha fé. Porque as práticas religiosas que compunham a minha existência, elas partiam do pressuposto equivocado. Eu tinha a ideia de que assim, eu preciso ser santo para que Deus me aceite, eu preciso ser santo para eu não perder minha salvação. Então eu vivi uma teologia do medo. Sim. Sabe? Sempre medo, sempre receio. Deus para mim era distante. Deus para mim era uma realidade que estava pronto para me punir a cada erro. Então, assim, eu vivia pesado, sabe? E esse peso acabava sendo reproduzido em outras pessoas. Então, eu era um sujeito, assim, extremamente julgador, legalista. Pode isso, não pode aquilo. Por que você está fazendo isso? Sabe? E jogava esse peso para cima das pessoas também. E vivia uma dinâmica extremamente farisaica. Por quê? Porque essa alavanca estava apoiada no lugar errado, né? Não foi o filósofo grego que falou que me deu uma alavanca que eu posso mover o mundo? Só depende de onde você coloca a alavanca, né? Então ela estava apoiada no lugar errado. Quando os meus olhos foram desvendados para a verdade, que aí essa alavanca foi colocada no lugar certo, então mudou o centro gravitacional da minha espiritualidade. Aí a minha obediência, ela já não era mais por medo. A minha obediência agora passou a ser por amor, entendeu? Então assim, eu amo Cristo. Eu sou grato a Cristo. E aí tudo que eu faço é uma reação ao que Ele fez e não o contrário. Não parte de mim, parte dele. Então a minha confiança em Cristo tirou todo o peso, tirou todo o fardo, tirou todo aquele farisaísmo, tirou todo aquele legalismo. Então um monte de coisa que eu tinha vontade já de fazer e me privava por achar que eu seria mais amado por Deus se eu não fizesse, eu passei a fazer em gratidão a Deus, e viver uma vida que os puritanos chamam de corandeu, né? Diante de Deus. Então mudou completamente, assim. Então eu já era evangélico, vamos dizer assim, mas eu ainda não era salvo completamente. Por isso que eu falo desse processo, assim, né? Faltava essa chave. Então isso mudou muito. Eu imagino também que quando você está nesse processo, né, tipo, o encarar as dificuldades e as diversidades também é difícil, porque antes encara como tô recebendo um castigo, né? Tô, tipo, passando por essa dificuldade, Deus tá me castigando e tudo mais. E aí essa mudança, né, é muito importante, né? Porque você começa a ver o sofrimento como um presente, não como um castigo. O que é louco, né, cara? A gente fala isso, parece sadomasoquismo, parece, assim, né? Por isso que o povo do mundo fica, mas esses crentes aí... Os caras são doidos, né? O mundo tá caindo, eles estão felizão lá. Não significa que o sofrimento não doa. Não significa que não seja difícil. Não é isso. Não quer dizer que não tem o choro. É exatamente. só que a alegria vem pela manhã. A ideia... E também não é um apreço ao sofrimento pelo sofrimento, mas é um apreço pelo que o sofrimento gera. Então, o que eu costumo dizer é que todo mundo sofre. Evidentemente, todo mundo sofre. A diferença dos cristãos é que nós aproveitamos o nosso sofrimento. Nós aproveitamos ele para o nosso próprio crescimento, né? Deus se aproveita, se vale dele para o nosso próprio crescimento.
Conta um pouquinho disso, Gui, na sua história, assim, tipo, do sofrimento que você passou, né? Teve o casamento com a Tainá e tudo mais. Não, casamento não O foi casamento sofrimento, foi não. bênção, Foi uma bênção. Meu Deus, Tainá, me Tô perdoe. brincando. Não quis dizer isso, Tainá. Não, eu sei onde você quer chegar. Pode continuar. As dificuldades, né? A questão de um quesito financeiro, como que foi isso? Esse sofrimento, né? Foi difícil pra vocês como um casal, enfim. Conta um pouquinho isso, né? Ó, eu conheci a Tainá num evento cristão aqui na Vila Guilherme. E quando eu vi ela a primeira vez, eu falei assim, preciso casar com essa menina. É assim... E aí... Só que as minhas condições financeiras não eram adequadas na época, né? Hoje a gente está aqui em Alphaville, eu vejo a realidade de algumas pessoas e aconselhando alguns casais. Umas pessoas que não casam por causa de dinheiro. E falar, não, não vou casar por causa de dinheiro. Eu falei, mas como assim, gente? Mas como não precisa de dinheiro para casar, não, é? Ó, eu casei, eu ganhava R$800 por mês. E eu pagava 440 de aluguel. Nossa. Sobrava o resto. Que era pra comida, praticamente. Se fosse hoje, então, piorou, né? Se fosse hoje não ia dar, porque a inflação desse jeito, né? Cara, assim, o que você precisa de um sonho, você precisa de uma vocação de Deus, você precisa ter claro na sua cabeça que é isso que você tem que fazer. E eu acho que todo cristão, ele é chamado a isso, a casar, a ter filhos. Mais uma vez, não significa que vai ser fácil. Mas então, a nossa história ela é regada de muita dor, né? De muito sofrimento. Né? Tem até um amigo meu que ele brinca, ele fala assim, cara, tem pessoas que têm o dom do sofrimento. Você é uma delas, porque você... assim, as coisas estão aparentemente bem, daqui a pouco acontece um trem... É aquela coisa, né? Se tá bem há 3 dias, você já... eu já começo a ficar desconfiado. Eu vi um meme outro dia, o crente que tá bem há 3 dias, tá... Então, assim, mas o nosso pastor Derek, ele fala um negócio que é muito verdade. Ele diz que a gente tem que viver assim mesmo, é a santa instabilidade. A santa instabilidade. Eu acho essa expressão muito, muito útil, porque eu já percebi em alguns momentos da minha vida, quando tudo vai muito bem, você arrefece um pouco, você tira o pé um pouco, assim, sabe? Você já não ora com tanto fervor e tudo mais. Então, o C.S. Lewis fala isso, né? Ele fala que o sofrimento é um megafone, é Deus gritando na sua orelha, né? Que você é dependente dele, enfim. Então, a nossa história, ela é entremeada de muita dor e de muito sofrimento, né? Sobretudo quando o Tito nasceu, né? Eu já contei essa história em outro podcast, mas quando o Tito nasceu, ele nasceu com uma condição no sangue que colocou ele em risco, né? Ele teve a síndrome de policitemia e a gente estava bem assistido num hospital, um hospital público, a gente estava bem assistido. Mas, assim, se a ação não fosse tomada rapidamente, ele poderia ter consequências mais drásticas e mais graves, né? Então, a coisa já começou aí. Então, cara, foram 10 dias de UTI. E quando vocês forem pai e mãe, vocês saberão disso. Tudo pode acontecer com você. Mas se alguma coisa acontecer com seu filho, a dor é assim, beira o insuportável. Então você vê aquela coisinha ali numa incubadora, cheio de eletrodo, cheio de picada. É bem dolorido, é bem dolorido. E as coisas ficaram bem, assim, ele fez alguns procedimentos lá e tal, alguns invasivos, inclusive, mas as coisas ficaram bem. A gente foi para casa e ficou, assim, aparentemente tudo certo, né? Poucos meses depois, especificamente 4 meses depois, a Tainá foi fazer um exame. Ela tinha uma mancha na unha que foi crescendo, assim, na gravidez, inclusive, acho que por conta da carga hormonal, ela teve um avanço ainda mais rápido. E ela foi fazer um exame no dermatologista, falou que não era nada e tal. Aí foi fazer em outro, também falou que não era nada. E a gente deixou aquilo. Quando tinha 4 meses do Tito nascido, que ele tinha nascido, ela foi fazer um novo exame, tirou para biópsia, e aí era um melanoma acral lentiginoso. Alto potencial de metástase, já tinha subido para as linfas aqui.
E... Cara, eu vou repetir. Quando é com você, dói. Agora, quando é com o teu filho e com a tua esposa, simultaneamente... Porque o que aconteceu? O Tito, com 4 meses também, ele teve uma hérnia. E é um problema simples de resolver. Um problema que muita gente tem, é um procedimento super simples. Só que, por conta da condição do sangue dele, ele não poderia fazer a cirurgia até o 6º mês, ou antes do 6º mês. Porque o sangue precisava dessa dieta para ele poder normalizar, para poder fazer qualquer cirurgia, qualquer procedimento. Então, o que acontece é que a hérnia acho que todo mundo sabe, mas ele tinha uma fissura, né, na parede do músculo, do estômago, do intestino. Então, quando ele fazia algum tipo de força, ela saltava para fora, né? O intestino saltava para fora por aquele buraquinho ali. E qual que é o risco? Quando sai muito, e aí eles chamam de estrangular o intestino. Ele pode torcer e aí ele não consegue voltar para dentro. Aí começa um processo de necrose. E foi isso que aconteceu. Nossa. Então ele tinha dores insuportáveis, assim, porque ficou um volume, né, assim, no intestininho dele. E aí eu lembro como se fosse eu já Tainá com ele no colo. Ele chorava, desmaiava. Chorava, desmaiava. Nossa, aí acordava, ele apagava de tanta dor. E a gente chegou no hospital de ambulância e tudo. Cara, uma doideira. Nossa. E a Tainá com câncer, fazendo tratamento. Puxa. E a gente chegou no hospital, cara, o médico, vamos fazer rápido a cirurgia para não perder essa parte do intestino. Porque quando necrose, você tem que abrir, cortar um lado, cortar outro, religar, e é bem mais complexo. Vamos fazer a cirurgia e tal. Aí o médico me dá os exames dele de pré-natal e de recém-nascido. Aí quando o médico começa a ver, olhou, assim, não posso não fazer. Consigo fazer. Putz. Porque se eu fizer, ele corre risco e tal. E aí, como é que faz? Eu lembro de ter falado assim, doutor, me dá 2 minutos, deixa eu fazer uma oração. Tá. Mas fazer oração, né? No meio disso aqui tudo, gente. Fazer uma oração tem que decidir o que vai fazer. E eu lembro de falar isso para Deus, assim, nitidamente. Eu falei assim, Senhor, é o seguinte, o Senhor não precisa ouvir nenhuma das minhas orações. Mas se o Senhor puder ouvir essa, só essa, para mim já basta. E eu tenho um pedido só. Tira isso da Tainá. Tira isso do Tito. Coloque em mim, mas neles não. Cara, eu fico até emocionado de falar isso, né? Porque eu voltei para dentro, o médico tinha dado um relaxante muscular para ele poder... Não ter tanta dor. E para, de alguma forma, tentar aliviar a tensão ali de baixo. Pra não ficar forçando mais o que já tava, né? E o médico falou assim, olha, voltou, o intestino voltou para dentro, a hérnia sumiu de volume e é isso. E aí a gente voltou para casa. Então você vê que mesmo no meio da dor, a gente tem provas concretas de que Jesus cumpre aquilo que ele disse no final do Evangelho de Mateus, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E, cara, não terminou por aí, né? A gente voltou para casa, ele ainda teve outros episódios com essa hérnia, até que ele completou o 6º mês e a gente pôde fazer a cirurgia e hoje tá bem. Tá bem até demais, né? Fica correndo pra todo lado. É muito tá legal ver ele correndo. Ele é muito... Ele é muito ativo. Eu adoro Tito. Mas assim, como que foi pra você, Gui? Porque assim, né, eu baseando em mim, né? Às vezes quando eu passo por momentos assim difíceis, eu até peço perdão pra Deus, porque eu sinto que eu dou um passo atrás, porque eu fico desesperada, sabe? Falo, Deus, não é possível, o que eu fiz? Aí volta esse passo atrás de se culpar, sabe? Coisa assim. Como que é, né? Como
consegue manter. Tipo... Tem que dar um passo à frente, não atrás. Eu falei isso várias vezes já, né? Aqui na igreja, em outros podcasts, nas apresentações do Sola. Mas eu vou repetir, assim. O C.S. Lewis, depois que ele perdeu a esposa, ele ficou pouco tempo casado e ela já morreu, né? A Joy. Ele escreveu um livro chamado Anatomia da Dor. E ele trabalha muito essa questão, né, do sofrimento. E tem uma frase nesse livro que, para mim, assim, ela é uma frase emblemática. Ele fala assim, olha, o sofrimento é o lugar que nós aprendemos coisas que nós não aprenderíamos em nenhum outro ambiente. Então, às vezes, Deus te leva para lá para você aprender essas coisas, né? Então, a gente precisa entender isso, que, primeiro, a dor, ela tem um aspecto didático, ok? Ela é um tutor, ela é um professor. Então, quando a gente sofre, por mais que doa, a gente tem que se sentir privilegiado, porque Deus está ensinando. Ele está usando aquilo ali para ensinar. Segundo, a dor, além de ser útil por ser didática, a dor ela é útil porque ela é um motivo de alegria, né? Doido isso, mas veja que Tiago diz no primeiro capítulo, no versículo 2, ele fala assim, meus irmãos, têm de motivo por grande gozo, por grande alegria, o passar por várias tribulações, né? Não uma ou duas, várias, sabendo que, então veja, o motivo da alegria não é a tribulação, o motivo da alegria é o que ela gera, né? É o sabendo que, sabendo que, aí ele vai para a segunda parte do versículo, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. A perseverança tendo obra completa paciência, sendo assim atingidos a formas de homens maduros, sem terem defeito algum. Veja, só tem um jeito de se tornar uma pessoa madura. Passando por esse tipo de coisa. Passando por esse tipo de coisa. Entende? Então, assim, a dor é pedagógica, é didática. A dor ela é um motivo de alegria, então a gente tem alegria nisso. E terceiro, a dor é um motivo de ostentação. Isso é o mais doido. Então, a gente ostenta as marcas, a gente ostenta as cicatrizes, as tatuagens que a vida faz na gente. A gente ostenta isso com alegria. Que é o que Paulo fala, por exemplo, em Romanos 5, né? Só tendo sido... Olha, ele sai do evangelho, da justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé somente, tendes paz para com Deus por meio de Cristo Jesus. Enfim, e continua. Quando chega lá no versículo 3, 4, ele diz assim, e não somente isso, mas eu me glorio, eu ostento, eu me glorio nas provações, pelo que elas geram. Então, a gente... Se eu não tivesse passado por tudo isso e não estivesse contando aqui, talvez esse podcast pode chegar na vida de uma pessoa, por exemplo, que esteja passando algo semelhante e essas simples palavras aqui vão ajudar essa pessoa a passar por isso. Entende? Então, às vezes, Deus permite que isso, o texto bíblico diz que às vezes Deus permite que nós passemos por algumas questões para que nós ajudemos outras pessoas quando elas passarem pelo mesmo. É quase que um cobaia divino. Então a gente ostenta isso. Eu estou ostentando porque enquanto eu estou sofrendo, eu estou sendo usado por Deus. Eu sou instrumento de Deus também. Entendeu? Então tem gente que fala assim, mas eu não sou usado por Deus, que eu não sou... Cara, às vezes o seu sofrimento é Deus te usando. Entendeu? Então isso tudo gera um combo assim, de ostentação, de alegria, de erguer a cabeça, olhar para frente e lembrar que a gente nunca desconfia daquele que não pode mentir. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, prefiro desconfiar de mim mesmo que desconfiar dele. Entendeu? E qual que foi, assim, como que foi pra você o papo? Porque nesses momentos também a gente percebe, né, que Deus usa pessoas pra estar conosco, né? Como foi pra vocês nesse momento, assim, a igreja, os irmãos, né? Como que foi, assim? Então, nessa época, você já tinha banda? Vocês faziam muito show também? Já tinha o Sola estava assim no início, então a gente não tinha muitas agendas ainda. Eu tinha uma igreja que eu era pastor de uma mega church, né? Uma igreja enorme, 15 membros, lá em Guaratinguetá. 15 membros. Então, assim, pessoas extremamente importantes para nós nesse processo.
Mas eu tenho uma prática, que já é uma prática antiga na minha vida, que eu sempre presto contas. Eu sempre tenho pessoas a quem eu recorro, que eu converso, que eu abro o coração, verdadeiros irmãos, amigos ministeriais. E assim, eu me humilho de verdade, sabe? Eu conto tudo. Eu acho que todo cristão deveria ter isso, sabe? Deveria ter esse ambiente onde ele é vulnerável, onde ele é frágil. E tem algumas pessoas que eu sempre abro meu coração, isso já é uma prática, como eu disse, antiga, e essas pessoas especialmente foram fundamentais nesse processo, sabe? De apoio, de acolhimento, de palavra, de oração. Então, tive pessoas que me suportaram. Eu lembro até de um episódio que eu fui tocar numa igreja lá no sul, não lembro a cidade, mas lá no Paraná. E eu tinha descoberto, a gente tinha recebido o diagnóstico da Tainá no dia anterior. Tá. E aí eu tive que deixá-la ir viajar. Com isso na cabeça. Você não tá entendendo. Como é que canta confiança? Nossa. E eu tava sozinho, a banda não foi esse dia. Era um congresso e eu lembro que um pastor muito querido lá de Goiânia, ele tava lá esse dia. E, cara, eu tocando, aí comecei a tocar confiança. E como que toca confiança? Então eu não consegui, cara. Eu comecei. Não toca, que é Pai, difícil. Né? Deus poderoso, tem compaixão. Já comecei assim a chorar, não teve jeito. E aí foi um momento comovente, assim, né? Porque as pessoas, acho que tá acontecendo alguma coisa com esse cara, não é possível, né? E aí muita gente também, acho que teve ressonância no sofrimento de muita gente, então muita gente chorando e tal. Então foi um movimento assim que eu diria muito espiritual, vamos dizer assim, né? E tinha um calorzinho ali. É que é presbiteriano. O ar-condicionado tá no 17, aí, Milton, tem que ser gelado. Aí, E aí, cara, foi um movimento, um ambiente assim, que tinha uma coisa diferente, né? Esse pastor assumiu o púlpito para pregar e ele falou assim: Gui, vem cá. Ele falou assim no meu ouvido assim: Gui, vem cá. O que tá acontecendo? Eu falei: não, depois. Ele falou assim: gente, eu quero que todo mundo aqui, a gente faça uma oração aqui pelo Gui. A gente não sabe o que tá acontecendo, mas Deus sabe e tal, e eu sinto que a gente tem que abençoar a vida dele. Cara, isso pra mim foi tão significativo. Que desabou mesmo, né? Foi tão significativo. Então, assim, histórias desse tipo, sabe? De caras de outro estado, cara, pastores de outro estado, me ligar e falar assim: tô chegando aí na tua casa. Como assim, cara? Vai pegar um avião, vai andar 5 horas de carro, e o cara bateu lá em casa com café, chegou, tomamos um café, fez uma oração, ele voltou para o aeroporto e foi para cá. Nossa. Deus mandou vir aqui para orar com você. Sabe? Então, assim, muita gente não quer percorrer esse caminho, sabe? De se submeter a uma amizade que você conta tudo, que você fala, que você abre o coração, confessa pecado e tal. Muita gente não quer se submeter a isso, porque quer manter aquela pose, aparência de santo, aparência né? de santo tá tudo bem. e tal. Exatamente. Mas eu vou te falar, é uma coisa que vale a pena, um trabalho que vale a pena ser feito. Porque quando você precisa, essas pessoas estão lá. Que bem. Então foi muito doido. Tem o Larry Crabb coloca naquele livro dele do O Silêncio de Adão. Sim. Eu acredito que é nesse. Ele fala muito sobre o irmão na caminhada, né? Como ele quer, assim, o sonho dele era que a igreja fosse formada por homens, e ele divide homens que ensinam, homens não sei o quê, mas homens que caminham junto, porque e ele coloca assim, o poder chegar para alguém, falar o seu pecado, o nível de intimidade e crescimento que você tem com essas pessoas E no sofrimento a gente percebe muito isso, né? Você falou um pouco desse pastor, eu lembrei também uma experiência minha de quando meu pai, ele caiu do telhado, ficou em coma. Gente, era um pessoa... Caiu da onde? Ele caiu do telhado. Do telhado? Uau! Resolveu ver uma antena, caiu, ficou em coma. Ai, meu Deus. É aquele deixa que eu resolvo. Típico de homem, né? Deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Não, vou chamar... Não, Tá suave. não precisa. E aí, tipo, aconteceu isso também. Pessoas de outros lugares, o movimento de oração foi tão grande que pessoas, assim, incrível como Deus faz, né, nesses momentos. Porque é o que você falou,
são momentos difíceis, mas Deus nos capacita, né? Ele que envia pastores de outros lugares, assim, nem conhecia, ligando, orando. Então é muito louco mesmo, né? Como que... E você falou do sofrimento aí, também eu tô lembrando aqui, que o sofrimento tem um aspecto interessante, que ele te faz enxergar umas coisas que antes passavam despercebidas, assim. Então você começa a valorizar muito umas coisas. Então por exemplo, ter visto o Tito, por exemplo, na UTI, me fez ter uma experiência muito mais satisfatória com o Joaquim, que não passou por Joaquim, isso, né? entende? Então, isso que também não foi um nascimento fácil, né? A gente sabe que também foi... teve algumas questõezinhas. Mas assim, cara, me fez ser muito mais grato por coisas simples, sabe? Sim. Cara, você poder levantar de manhã, passar o seu café e tomar o seu café com a tua esposa ali que teve câncer. E às vezes eu fico olhando assim dentro dos olhos dela, assim, ela não sabe que eu tô pensando nisso. Mas agora eu fico ela assim. sabe. Agora ela vai saber. Mas às vezes eu fico olhando assim pra ela, pensando assim, cara, o que eu ia fazer da vida se essa mulher tivesse partido? Sabe? Mas ela tá aqui. Ela tá aqui comigo. Sabe? Então é uma experiência que ela é dolorida no momento, mas depois ela te abre um leque de coisas que, se você não tivesse passado por aquilo, você, sei lá, tá preocupado com a tua planilha de Excel, entendeu? Você tá preocupado com outras coisas que vão acabar amanhã ou depois. Você começa a ter outra visão da eternidade e de tudo mais. É uma coisa que... Isso aí, gente. Sofrimento. Recomendo. Se você não passa por um, Se você não passa, procura um. Começa a procurar Brincadeira. E sobre as suas músicas, Gui? Assim, eu imagino que várias delas foram escritas nesses momentos, né? Você tem alguma em específico? Tem várias canções que foram escritas nesses momentos. Tem um livro do Rubem Alves. É engraçado uma pessoa mais ortodoxa, assim, igual eu falando do Rubem Alves. Mas é que tem um livro dele que é interessante, que é Ostra Feliz Não Faz Pérola. Já viu esse livro? E aí ele fala dessa tese, né? Ele fala que a areia, quando entra na ostra, incomoda muito. E aí é por isso que essa areia vai virando pérola e tal, né? Então, se não tiver o incômodo, não tenha... Então, se não tiver a angústia, não tenha o produto, né? Então tem muitas músicas que nasceram nesse ambiente de incômodo, de angústia, de dor. Uma delas, que é 126, é uma canção que o Ian Marino escreveu, e ela tem uma história curiosa que eu nunca contei em lugar nenhum. Vou contar aqui pra vocês. Boa. Privilégio, novidade. Privilégio de podcast somos. Essa vai virar corte. Cara, essa assim, é uma história que me expõe muito, por isso eu nunca contei. Mas eu vou contar ela. Quando tudo aconteceu com a Tainá e com o Tito, a gente entrou em um processo de muita instabilidade financeira, porque as viagens da Tainá para Barretos, para fazer o tratamento dela lá no Hospital do Câncer de Barretos, e oneravam bastante a gente, e entre outras coisas. O psicológico ficou muito abalado também, então você já não conseguia fazer as coisas com a mesma ênfase. E na época, assim, numa atitude um pouco desesperada, a gente montou um empreendimento que não deu certo. Então, todo o investimento que foi feito, aquela reserva que tinha, então foi a reserva e não veio o lucro e ficou a dívida. Ficou só um buraco. Exatamente. E eu sempre fui bem organizadinho com essas questões assim de dinheiro, pra gente nunca se endividar. Só que dessa vez a gente acabou contraindo essa dívida, né? Então foi quando eu voltei a dar aula assim mais efetivamente. Aí eu fui chamado para dar aula aqui na IP Alpha. Foi aquela época. Sim. Cara, aquela época, você me via aqui, você não sabia, não tinha ideia do que estava acontecendo. Nenhuma. Mas assim, eu falei, o pastor Rafa que me chamou, arrumou os alunos aí e tal.
E ele falou, olha, você vem da aula, era segunda-feira que eu vim aqui, então não tinha ninguém na IP Alpha, né? Porque segunda-feira é folga pastoral. Pra todo mundo é folga. Então eu cheguei aqui com muita dificuldade, porque eu peguei um ônibus 5h20 da manhã, lá em Guará. Aí eu cheguei no Tietê, 9 da manhã. Nossa. Aí do Tietê eu pegava um metrô até a Sé. Aí da Sé eu pegava outro metrô até a Barra Funda. Da Barra Funda eu pegava um trem até Carapicuíba. Carapicuíba, não. Porque em Antônio João não tem ônibus que sobe pra cá. Aí em Carapicuíba eu pegava um ônibus que subia até aqui. Acho que era o 1126. Que sobe até aqui na rua da igreja. 1126, é do 126? Olha só. Aí você não sabe. Aí, cara, ele parava aqui. Aí eu chegava aqui 11h30 da manhã. Então, se é 5h20, aí ficou 11h30 da manhã. Aí eu dava aula aqui meio-dia, da meio-dia a 1, da 1 às 2, 2 às 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 horas, o último aluno, eu saía, aí parava ali no ponto, que é onde brincou que me deu carona algumas vezes. Aí eu ficava ali no ponto, ia até Carapicuíba, de Carapicuíba até Barra Funda, de Barra Funda até a Sé, da Sé até o Tietê, do Tietê ônibus até Guaratinguetá. Chegava lá 3 da manhã. Nossa. E aí a Tainá, a gente tinha um Siena 99 a gás 1.0, 6 marchas, horrível. E ela, cara, colocava o Tito, chovendo às vezes, de madrugada, ia me buscar na rodoviária. Então, assim, foi um período de muita dificuldade. E o que acontece? No primeiro dia que eu vim para dar aula aqui, eu só tinha o dinheiro da passagem. Porque eu imaginei assim, cara, eu vou chegar lá, os alunos vão pagar um mês adiantado, e aí eu vou ter alguma grana. Só que a galera deu cheque, outra galera... não, eu te deposito durante a semana. Outra galera, não, eu te pago no final do mês. E eu sempre fui muito constrangido com esse negócio de cobrar, assim, eu nunca, sempre fui muito constrangido. Falei, tudo bem, faz do jeito que você quiser. Se quiser, paga, se não quiser, não paga, tudo certo. E aí, cara, eu só tinha o dinheiro da passagem. Então eu fiquei sem comer o dia inteiro. Não. E eu sabendo disso, assim, a Tainá, sempre precavida, ela falou assim, ó, leva uma maçã, que eram as únicas coisas que tinham em casa. Leva uma maçã e um biscoito de maisena. Só que ela tirou a metade para ficar pro Tito e deixou só a metade do pacote de maisena. Foi com isso que eu vim para cá. E, cara, passei o dia inteiro aqui, dando aula, aquela coisa toda. E aí, no intervalo de cada aula, eu ia e comia um biscoito de maisena. Ia racionando pra enganar o estômago. Até exatamente. E deixei a maçã. Quando eu cheguei, voltando lá na rodoviária do Tietê, teve foi uma época que deu muita chuva e aí trânsito atrasou pra caramba e tal. E aí eu não consegui pegar o ônibus. Eu pegava um ônibus, acho que era 9h50, alguma coisa assim. Eu não consegui pegar esse ônibus. Aí eu peguei o último ônibus, que era meia-noite. Então eu fiquei 3 horas ali. E ali tem uma barraquinha ali, Casa do Pão de Queijo, né? Uhum. E, cara, aquele negócio tem um cheiro, né? E aí tem a Casa do Pão de Queijo. E atrás, assim, tinha um lugar que não dava pra ninguém ver, sabe? E aí eu fui e sentei lá. E aí eu comi a maçã. Só que no que eu comi a maçã, eu, cara, comecei a ficar assim... É um sentimento horrível, assim, de impotência, sabe? Poxa, eu sou pai, o meu filho tá nessa situação, a minha esposa tá nessa situação, a gente não tá conseguindo progredir. E aí eu comecei, Senhor, eu tento ser honesto com as minhas coisas, eu tento fazer tudo certo, eu tento... Por que isso acontece comigo, né? E aí eu comi a maçã ali num lugar e chorei muito, muito. Num lugar ali que ninguém tava vendo. Não dava pra ver, né? Não dava pra ver. Aí chegou a mensagem no meu celular, assim. Aí o Gui falou assim, cara, eu acabei de escrever uma música.
vê o que você acha. Aí o refrão é: se sair a semear e as lágrimas no seu rosto não pararem de cair, se lembre de quem te libertou. E a alegria e a alegria o fará voltar a sonhar, né? E eu tava chorando e aí eu entendi que eu tava semeando e que um dia isso daria frutos. Nossa, que bênção. Eu fui chorando, assim, boa parte do caminho ouvindo essa canção. A gente gravou ela no 500. Quase 2 anos depois, quando o 500 ficou pronto, eu estava mixando o álbum e eu enviei ela pro Yama. Falei assim, cara, olha, eu terminei a música, porque eu faço parte de arranjo, de produção e tal. Falei assim, eu terminei o arranjo, ouve, vê o que você acha. Mandei pra ele. Aí ele, na hora que ele recebeu, ele falou assim, cara, eu vou ouvir daqui a pouco, porque tem 2 minutos que a minha avó acabou de falecer. E a avó dele era, assim, um exemplo de mulher cristã e tudo mais, era parte muito significativa na família dele. Minha avó acabou de falecer. E aí, logo ele ouviu a música. E aí, essa catarse, esse choro aí foi pro lado dele. Pro lado dele. Então, a gente tem uma história, assim, com 126. Que legal. Que é uma história de muito significado. As músicas têm muito significado, né? Dentre outras, né? Confiança, 23... que são todas canções dessa época, né? Poxa, podia falar inúmeras canções. Nossa, aqui. mas que legal. É uma história que a gente conhece bastante, a gente sempre ouve nas apresentações do solo, é a do Então Caí também, que ele conta. Então caía. Eu sempre dou risada com essa história, cara, é muito boa. Eu imagino um cara indo pra faculdade todo dia. E sem fazer nada. Exatamente. E quando vocês escutam hoje, né? Quando você escuta hoje 126, você lembra disso, Gui? Lembro, você lembra sempre. Isso? Lembro. Tem canções, assim, algumas coisas, assim, no solo são engraçadas. Às vezes a gente tá tocando assim, eu não sei se você já percebeu. A gente tá tocando, a gente olha um pouco e dá uma risada, ou faz uma expressão e tal. É porque sempre tá remontando a uma história, coisa. A um episódio e tal. E tem muita história. O solo tem muita história. História de viagem, história triste, história engraçada, história de música. Acho que dá pra gente fazer um livro só de curiosidades. Seria bom, hein? Seria legal. Também. Ou outro podcast, trazer todo mundo aí pra gente contar as histórias. Olha. Que legal. Entra um pouco naquilo que você falou agora das dificuldades, né? Quando a gente passa por elas, depois lembra, né? E aí a gente vê o cuidado de Deus. Faz de outra forma, né? A fruta, pra você tê-la, você precisa plantar e a semente tem que morrer, né? Se a semente não morre, não dá fruto. O Jesus fala isso, né? No Evangelho de João. Então, se você não passa, você não tem produto, não tem jeito. E isso abençoa outras pessoas. Então o fruto é doce na boca de quem come, né? É verdade. Mas foi amargo na vida de quem plantou e regou. Inclusive, se você, assim, a gente vai terminando aí, mas se você puder deixar um conselho, né, para pessoas que a gente falou o tempo todo, mas não sei, alguém que está passando por alguma coisa ou alguém que está muito bem, tipo, o que a gente como cristão pode no nosso dia a dia esperar ou fazer em momentos assim? O que você recomendaria pra gente? Cara, tem 2 tipos de crente. Tem o crente que está sofrendo e o crente que não está sofrendo por enquanto, mas tem a certeza que vai sofrer. Fica tranquilo que isso vai acontecer. E são sofrimentos de diversas ordens, assim, né? Então você pega cristãos... Cara, cristãos importantes, assim, imprescindíveis na história, tipo John Bunyan, né? O próprio Spurgeon que a gente tava falando, que teve a depressão, né? Cara, o Spurgeon ele teve gota, reumatismo. Ele chega a falar assim nos últimos sermões dele, ele escreve sobre isso, ele não fala. Ele fala assim, mas o meu tom de voz se elevava porque eu sentia as chamas do inferno queimando minhas pernas. Então, você imagina o cara com reumatismo, com gota, pregando, cara, sabe? Doido. E não era era uma época que não tinha microfone, não tinha nada. O cara tinha que falar. Doido, né? Cara, o John Bunyan teve uma filha cega, o cara ficou preso, depressão, uma série de coisas.
E aí ofereciam para ele sair da cadeia para não pregar mais. Falaram, você para de pregar que a gente te solta. E ele poderia negociar para poder voltar para casa para cuidar da filha, cega, pô. E ele fala, se vocês me soltar agora, o primeiro lugar que eu vou vai ser para a praça pregar o evangelho. Então, assim, muita gente, cara, na história passou por problemas graves, assim, sérios. Então, a gente não minimiza a dor, o sofrimento de ninguém. Na sua vida pode ser problemas financeiros, problemas conjugais, problemas psicológicos. A gente está passando aí negócio de pandemia, né? Tanto aconselhamento que a gente faz aqui na igreja de pessoas com depressão, de pessoas que ficaram instáveis psicologicamente, e enfim. Agora, o meu ponto é que Deus utiliza isso para a glória dele. Então, a gente tem que estar sempre disponível para o que Deus quer fazer disso. Tem aquela história lá de que de um limão você faz uma limonada, né? Se a vida te deu um limão, você faz uma limonada. Você não faz nada. Mas se Deus utilizar o seu sofrimento como matéria-prima, ele pode fazer grandes coisas, como ele fez na minha vida, como ele tem feito nas nossas vidas, como ele fez na vida desses grandes homens da história que nós acabamos de citar. Então, cara, se eu posso deixar um conselho, mantenha-se fiel. Mantenha-se fiel. Jesus passou por isso também. Jesus foi levado ao deserto e ele foi tentado durante 40 dias pelo próprio Satanás. E a tentação, quando você está sofrendo, é você tentar minimizar a dor. É você tentar arrumar um paliativo para você deixar de sofrer. É você tentar pular a etapa, já para o final dela. É o que o diabo oferece. Ele fala assim, transforma essas pedras em pães. Então, quando você está sofrendo, você precisa resistir à tentação de transformar pedras em pães. Sabe? Cara, tá tudo ruim né? Tá tudo ruim financeiramente. Pô, vou sonegar imposto. Não faz isso. Sabe? Se mantenha fiel. Porque o que acontece depois? Diz que os anjos veio e o serviram. Sim. Sabe? Tem o tempo de Deus para cada coisa. Então, Satanás vem e oferece para Jesus assim, olha, se você prostrar me adorar, te darei todos os reinos da terra, porque a mim me foi entregue. O diabo sabia que o caminho de Cristo era ser o rei de todos os reinos da terra. Já era dele, O que ele oferece para Jesus é um meio mais fácil de chegar aqui. E Jesus sabe que o processo natural seria cruz. E da cruz a exaltação. O diabo está oferecendo assim, não precisa passar por tudo isso. Se você prostrar e adorar, você se torna o rei de todos os reinos da terra. Né? Pula essa parte. E Jesus resiste isso. Então, Satanás ele está sempre aproveitando as demandas humanas para oferecer tentação. Então, o sexo ele é bom em si mesmo? Ele é bom. Ele é útil? Ele é útil. Criado por Deus? Criado por Deus. Mas tem um processo para chegar lá. O que o diabo oferece corta esse caminho. Pula esse caminho. Né? Então, com o sofrimento não é diferente. Satanás sempre aproveita para... porque o pior mal que o maligno pode fazer contra você não é o mal que te atinge, mas é tornar-te maligno. Porque o mal vence duas vezes. Então, quando o sofrimento vem até você e você aceita, assimila, sofre, cresce, aprende e segue, ele foi um sofrimento bom. Agora, quando o sofrimento vem até você, você sofre, não aprende, não cresce, se submete ao sofrimento e se torna uma pessoa amargurada, se torna uma pessoa moldada pelo sofrimento no sentido pejorativo, então esse sofrimento foi bem ruim. Porque além de te fazer sofrer, ele fez você fazer outras pessoas sofrerem. Entende? Então, assim, está atravessando sofrimento? Mantenha-se resiliente. Mantenha-se no lugar onde você sempre esteve. Porque um dia os anjos vão vir e vão te servir. Não precisa transformar a pedra em pão. Amém. Esse é o conselho.
E você tem alguma recomendação de livro, filme? Bom, música a gente já deu várias, né? Mas, alguma recomendação, assim, pra quem... Música pode ser Não do Sola. Não do Sola? Alguma recomendação com esse tema, né? Do sustento de Deus, do passar por tribulações, você tem... Cara, esse livro que eu falei, Anatomia da Dor, do C.S. Lewis, é um livro muito interessante. Poderíamos falar sobre várias coisas. Filmes, eu tenho assistido alguns ultimamente. Tem uns que eu posso sugerir, tem outros que não. Que assim, no final eu mesmo fiquei decepcionado, né? Eu mesmo fiquei decepcionado, assim. Mas um filme que eu assisti recentemente que eu gostei muito foi o Não Olhe Pra Cima. É muito bom. Eu vi, eu gostei também. Cara, eu achei assim, uma crítica super válida, super válida. E aquele final, né, da oração, aquele cara, final, eu achei sensacional. Eu não entendi, eu fiquei pensando, o que deu neles de colocarem esse final? E o que eu achei mais interessante... E vindo de um menino, né? Eu vou dar Não, assim, sugerido pelo próprio cientista. É verdade. Sim, um cientista, exato. Gente, o que a gente tem é isso agora. Vamos orar. É interessante, não né? temos mais no que a gente Cara, eu achei agarrar, muito... Né? E o que eu achei louco, os que mais tinham consciência do que estava por vir, eram os que estavam mais em paz. Estavam mais em paz, aproveitando o que eles tinham, que era a comunhão deles. Exatamente, é o que tem. verdade. Aproveitar o do dia. Deu muitos spoilers, eu acho. Desculpa. Mas assistam, Não Olhe Pra Cima. É um filme bolachão, assim, é um filme de comédia. É engraçado, é bom. Bem daqueles de baixo calão, mas fica um filme bem humorado. Legal, depois desse episódio com tanta história. Muito Boa. Bom. Valeu, Gui. Então, a gente vai deixar um versículo bíblico para a gente encerrar o nosso podcast hoje. E, por sinal, foi um dos que o Gui citou. Nem foi combinado, mas foi um dos que o Gui citou. Que está em Romanos 5:3. Que fala assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixe decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito que nos foi dado. Amém. Grande Paulo. Obrigada, Gui. Foi um privilégio aí estar com você, escutar mais Muito história. Bom, esperamos mais. Tem mais história para contar. Eu espero que... Eu vou saber se vocês gostaram mesmo, se vocês me convidarem para outros. Tá bom. Com certeza. Aí vai ser fácil. Deus abençoe, gente. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês, para toda a galera da Presby, para você de casa, para aquela câmera que eu olho, Kevinho. Essa aqui, ó. Essa daqui. Para essa aqui agora. Um grande abraço para vocês que estão em casa e sigam aí, Presby Alpha, né? Presby Alpha e pode seguir pelo da IP Alpha também, que a gente aparece lá. IP.alpha no Instagram. Tem divulgação do podcast sempre. Assistam a gente toda segunda-feira. Tem sempre um episódio novo. E é isso. Muito obrigado mesmo, gente. E até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Tchau.